Como é que eu posso fazer isso, Ricardo? Na prática, como é que eu faço isso dentro da minha empresa? Bom, existem algumas formas de fazer. Uma das coisas que a gente vai fazer, isso aqui eu dei alguns exemplos, é você fazer uma reflexão dentro do seu negócio. Em primeiro lugar, aonde você guarda dados pessoais? Então, você vai ter que pensar um pouquinho sobre isso. Fazer uma reflexão. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Onde eu coloquei, por exemplo, ó, o nome dos meus clientes. Aonde eu guardo o nome dos meus clientes? Então, por exemplo, pode estar no seu sistema de loja. Ele pode estar na agenda telefônica dos seus vendedores ou mesmo na sua agenda telefônica. Certamente ele está nas notas fiscais. Ele pode estar na cópia dos pedidos do cliente. Ou seja, o nome de uma pessoa aparece em um monte de lugares. O CPF, mesma coisa. Você vai fazer um mapeamento primeiro para você entender aonde você guarda dados pessoais. Você precisa saber tudo isso. Inclusive aquelas locais que não são digitais. Por exemplo, uma cópia de um pedido em papel. Ou aqui também está marcado, agenda em papel. Se você tem esses dados, você também precisa fazer esse mapeamento. Então, a primeira coisa que você pode fazer é um brainstorm dentro da sua empresa para mostrar quais informações você guarda e onde essas informações normalmente estão. Isso é uma coisa legal de se fazer, porque você já começa a ter uma noção do que você tem e aonde. Então, por quê? Porque depois nós vamos usar essa informação lá na frente, esse mapeamento vai ser interessante. Então, o primeiro ponto é saber aonde você guarda. E é importante você saber que todos os lugares da empresa onde tenha dados pessoais, seja um mural de avisos. Sim, gente, às vezes você coloca dados pessoais no mural de avisos. Quando você coloca lá, por exemplo, um calendário de férias no mural de avisos da empresa, você está dando dados pessoais, está colocando o nome da pessoa e a data das férias dela. É um dado pessoal? É. Então, o caso do mural, deixa eu chamar a atenção para um caso que a gente vê muito e não dá importância. Na entrada do estabelecimento, aquela foto e o nome completo do funcionário do mês. É uma meritocracia da empresa, é um ato, né, de nobreza, de reconhecimento, mas você tem uma foto, um nome completo de uma pessoa natural física exposta na entrada da empresa, na porta da rua. Você está expondo dado pessoal. Tem uma pergunta interessante aqui que a gente já vai falar sobre ela, aqui do Rodrigo. Ele pergunta se os dados foram utilizados em uma nota fiscal emitida há mais de 5 anos, se você pode manter com a justificativa de obrigação legal. Aí eu te pergunto, Rodrigo, você tem obrigação de legal de manter essa nota por mais de 5 anos? Não tem. A pergunta de qual a base, né? Qual é a base então, legal? Se você não tem mais essa justificativa para manter esse dado. Você vai ter que encontrar outra. Entendeu? Essa não serve mais. Por quê? Porque a sua obrigação, na verdade, não são 5, é 5 mais 1, né? É o corrente, né? Então, eu sempre falo o seguinte, né? Você pode sustentar essa guarda, esse armazenamento, a princípio com 2 bases, na minha visão. Com uma base de obrigação legal, sim, porque existe a necessidade de guarda do documento fiscal, né? Até previsto a questão até de 5 anos no CTN, mas também, como nós vimos, a base de exercício de direitos, exercício regular de direitos que a gente fala, né? Para se resguardar de processo. Então, existe. Agora, é indefinido. Né? E outra coisa, e aí muda a base legal, já não é mais a base legal. Caso você queira, por exemplo, utilizar uma outra base legal, você vai ter que rever. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para a apresentação para ficar maior para vocês verem. Então, a primeira reflexão que você tem que fazer é isso. Tentar pensar, e isso é um processo, tá, gente? Às vezes você não vai conseguir fazer isso numa sentada só, não. Você vai ter que sentar, vai ter que refletir, vai ter que conversar com as pessoas dentro da empresa, cada departamento vai poder fazer isso. Segunda coisa que você pode fazer para mapear esses dados para que você usa esses dados? A gente já disse aonde a gente guarda, agora para que eu uso os dados na prática? Vou dar um exemplo. Aqui eu fiz alguns exemplos só também, você vai fazer o nome da pessoa. Para que eu uso o nome das pessoas? Bom, eu uso para identificar o cliente na venda. Quando o cliente entra lá, porque eu vou digitar eu vou selecionar o cliente que está comprando aquilo de mim. Eu não pesquiso pelo nome dela. Então, uma das utilidades do nome é identificação do cliente na venda. Isso é um motivo pelo qual eu estou pegando esse dado. Eu estou utilizando o nome da pessoa quando eu emito uma nota fiscal. É porque eu estou coletando aquele nome, porque eu preciso emitir uma nota fiscal.
Se eu for avisar de uma entrega de uma mercadoria, ou no caso de uma pet shop, avisar da entrega do cachorro, do animal, do gato, seja o que for, para fazer esse aviso, esse é um motivo diferente. Olha, uma coisa é usar o nome para avisar a entrega, outra coisa é usar o nome para emitir notas fiscais. São coisas totalmente distintas, embora eu use o mesmo dado, o nome da pessoa. Quando eu vou entregar a mercadoria, é claro que eu preciso entregar, eu preciso saber o nome de quem eu vou entregar, senão como eu chego lá, olha, tem uma entrega aqui, para quem? Ah, não sei. Não, você precisa ter o nome, então entregar mercadorias é um exemplo. Quando você vai receber um pedido da pessoa, você precisa saber quem é que está pedindo. Então todos esses são exemplos possíveis que você usa o nome. O CPF da pessoa, você vai fazer uma coisa para CPF também. Por que você usa o CPF? CPF, por exemplo, você pode usar para fazer uma consulta, para dar limite de crédito, se você vende no crediário, por exemplo. Então, esse é um outro exemplo. Você também usa CPF para emitir nota, o CPF vai na nota. Às vezes, o seu sistema permite que você pesquise o cliente no ato da venda pelo CPF, então você usa o CPF para isso. Então, esse é o segundo ponto que você analisa, que é para que você coleta os dados? E isso é fundamental, entender para que você coleta os dados, porque na hora que você entender isso, o que você tem de dados dentro da sua empresa e para que você tem, de novo, aqui também você não vai conseguir pegar tudo isso numa sentada só. Em 5 minutos eu inventei esses motivos aqui, eu tive que parar porque não cabia mais no slide, porque senão ia continuar escrevendo aqui um monte de coisas, e as empresas fazem muitas coisas mesmo, e elas usam dados pessoais legitimamente. Ricardo, só porque você está com o controle aqui da sala, só para tirar o comentário a dúvida. Tirei. Aí Desculpa, todo mundo tirei. Imagina. É porque eu sou novato nessa ferramenta, gente, eu não consegui passar para a Lúcia e para o Marco Polo, eu não sei como faz para passar o controle para eles poderem navegar isso. Então, se eu não conseguir mostrar todas as perguntas que são interessantes, é porque eu não sei fazer, tá? Então, vamos lá. Então, o segundo ponto é para que você coleta. Aí o terceiro ponto é, uma vez que você já sabe para que você coleta, olha só, agora veja, eu escrevi aqui, ó, o motivo pelo qual eu coleto, por que eu coleto. Agora eu vou fazer um mapeamento, não mais do dado, mas do meu motivo com a minha base legal. Então, por exemplo, gestão de contratos. Não vou pegar. Avisar na entrega. A gente colocou aqui um exemplo de avisar na entrega, tá? Avisar na entrega é o que a gente chama de tratamento. Eu estou avisando para a pessoa, então eu estou ligando para ela. Ligar para ela significa manipular o dado pessoal dela, o nome dela, o telefone dela. Então, este tratamento, porque é um tratamento, qual é a base legal para ele? Bom, para este tratamento, para cada motivo desse, eu tenho que ter uma base legal. Uma única base legal. É melhor não ter duas, tá? Às vezes você pode até pensar em duas, mas é melhor não ter duas, porque isso pode gerar confusão. Então, por exemplo, qual é a base legal que você vai usar para avisar na entrega? Eu liguei aqui, por exemplo, a execução de contrato. Outro exemplo, você tem um sistema de fidelidade na sua pet shop, na sua loja, etc e tal. Você precisa dos dados da pessoa para poder fazer o sistema de fidelidade, para poder acreditar os pontos de fidelidade dele. Não precisa? Você não vai precisar do número do cartão de fidelidade dele, ou o número do CPF, ou o nome dele, alguma coisa que identifique ele para poder acreditar? Esta finalidade pode ser uma execução de contrato também. Um terceiro caso, a própria gestão. Caso você tenha um contrato com o cliente, pode ser um contrato de fornecimento de alguma coisa periódica, é uma execução de contrato. Outro exemplo, enviar promoções. Você vai mandar um WhatsApp, ou um e-mail, ou um SMS, ou uma carta por correio, um sinal de fumaça, um telefonema, para falar das promoções da sua loja. Você pode usar uma base legal. Neste caso aqui, está ligado com consentimento. É a única base legal possível? Não, vamos falar um pouquinho sobre isso já já. Mas posso usar a base legal consentimento para enviar promoções. Poderia usar outra? Poderia. Eventualmente poderia usar legítimo interesse também. Mas a gente conversa sobre isso mais tarde um pouquinho. E assim por diante. Então, aí o que você vai fazer? Para cada base legal, para cada motivo que você tiver, você vai encontrar uma base legal. E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar aqueles dados que você não tem um motivo. Por que você guarda o cliente de 2005? Qual desses motivos você tem? Você vai avisar alguma coisa para ele? Não vai. Você vai entregar alguma coisa para ele? Não vai. Você vai entregar mercadoria? Não. Vai emitir alguma nota? Não vai. Vai enviar alguma promoção para esse cliente ainda? Não vai. Vai analisar crédito dele? Não vai. Então, para que você tem os dados dele? Você não tem base legal para isso.
porque se você não tem um motivo, consequentemente, você não tem uma base legal. Tá bom? E aí você vai pensar, tá bom, então eu decidi que eu vou fazer determinadas coisas, fiz os meus mapeamentos, encontrei os motivos, eliminei os meus dados. Aí tem o passo que eu mostrei aqui atrás, que é obter os consentimentos.